Show de bola. Acho que agora ficou bom, né? Maravilha, maravilha. Pô, que bom que deu certo. A gente conversou de forma até rápida, né? E acabou dando certo aí o nosso bate-papo. Já temos uma galera chegando aqui para nossa conversa. E com certeza, depois da live, depois que ela termina, muita gente assiste, né? E aí muito comentário também vai aparecendo. Conforme fosse aparecer algo importante também, eu te mando pelo WhatsApp lá algum questionamento. Sei que estará no momento mais em família, mas daqui a um mês responde com tranquilidade, não tem problema não, tá bom? Uma boa noite, seja muito bem-vindo ao Instagram da Escola Católica da Fé. O senhor fala de onde, por favor? Com certeza. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro Henrique Costa Senhudo. Hoje eu estou falando de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul. Como é que tá aí? Tá muito frio por aí? Olha, é um pouquinho friozinho, sim. Agora com as nossas frentes frias chegando aí, né? A gente alcança aí algumas temperaturas baixas aí. Agora Entendi. está tranquilo, né? Estamos aí com 15 graus, mas essa semana aí a gente já pegou uma temperatura aí de uns 4, 5 graus. Então, Nossa, bem baixa, né? Bem baixa, né? Então, olha, agora aqui em São Paulo, na região que eu moro pertinho do aeroporto de Congonhas, está com 16, né? Então, já coloquei minha blusa aqui. Eu sou mineiro, mineiro, quando vê um vento chegando, já coloca a blusa, né? Vocês ainda tá de regata ainda, né? ainda tranquilo, dá para Maravilha, aguentar um né? pouquinho. Pois é, pois é. Muito bem. Primeiramente, eu queria agradecer a disponibilidade do senhor em participar com a gente, né? Acredito que foi uma semana atípica na sua vida, por esses dias aí, uma repercussão que deu, né? Nós estamos vivendo um boom da fé católica novamente, com o Papa Francisco, o Papa Leão, que chegou, muita gente falando sobre fé, terços para todo quanto é lado, padres famosos, né? Então, tudo aquilo que é de fé é, ganha uma repercussão muito grande, né? Então, acredito que por conta disso que nós nos encontramos também aqui, e eu agradeço muito a oportunidade de hoje falarmos também. Se você me permite, queria começar esse momento nosso com uma oração, tá bom? Abençoando todo mundo que participa do projeto da Escola Católica da Fé, as famílias que nos assistem, a família do senhor, né, esposa, os seus pais e tal. Então, que nesse momento nós possamos entrar em uma corrente de oração e juntos rezarmos por todos nós aqui. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Nós tivemos aqui na última semana um incêndio na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha. Por acaso não é perto da onde o senhor mora, onde o senhor reside, não, né? Não fica próximo, não. Como me localiza geograficamente aí, por favor. Aí. Não, perfeito. Flores da Cunha é um dos municípios limítrofes de Caxias do Sul. Então a gente fica ali a questão de 25, 30 minutos, dá uns 30 quilômetros de distanciamento. Tá, entendi, entendi. É, O senhor é capitão há muito tempo, há pouco tempo, já está nessa vida de bombeiro há bastante tempo. Conta um pouquinho aí da sua caminhada, por favor. Cara, perfeito. Eu ingressei no Corpo de Bombeiros Militar no ano de 2018 como soldado temporário. Na nossa instituição, né, nossa profissão, existem três formas de adentrar as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar. Seja ela por um processo seletivo, que é um processo mais facilitado, digamos assim, mais simplificado que um concurso público. É um processo seletivo para que aquele agente público ele seja um bombeiro temporário por até um período de 8 anos, como acontece no Exército, nas Forças Armadas, né? Os anos iniciais ali, as legislações federais e também de corpos de bombeiros e polícia militar, elas admitem o agente temporário até um período de 8 anos.
Foi esse o meu ingresso na instituição, como um soldado temporário. Digamos que é o soldado, é o agente na escala hierárquica entre soldado, sargento, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel. É a escala mais baixa que existe de forma hierárquica, né? Então eu entrei na instituição dessa forma. Existem outras formas também, que é pelo concurso público, né, com o ensino médio, que vai até a idade limite aí de 26 anos, em que a pessoa, né, ela entra na corporação como soldado, pode fazer concursos internos para ascensão profissional, almejar as graduações de segundo sargento, de primeiro sargento, posteriormente de primeiro tenente dos bombeiros. E existe a terceira forma de ingresso, que é a forma por concurso público com bacharelado em Direito, hoje, tanto pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, quanto pela Brigada Militar, que inicia-se, então, as fileiras, né, ao posto de capitão. Então, a gente inicia como capitão e vai galgando as ascensões por patentes, posteriormente aí, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Então, a minha trajetória foi entrando como soldado temporário na instituição, porque eu havia servido exército, e isso na época, lá em 2018, foi um pré-requisito que se exigia que o temporário entrasse e tivesse servido ao menos as Forças Armadas, e eu servi o exército no ano de 2013, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva em Porto Alegre, e isso me fez encontrar a profissão bombeiro militar, porque eu já estava nos anos finais de faculdade, né? Sou formado em Direito, sou bacharelado em Direito, bacharel em Direito, e isso me deu, né, uma luz, digamos assim, no seguinte sentido: alguém um dia chegou para mim, um oficial na época, né, do Corpo de Bombeiros, me falou assim: bom, tu está formado em Direito, tu está na instituição, por que tu não faz o concurso para oficial do Corpo de Bombeiros? E a partir daquele momento que eu entendi o que seria, né, a função de um oficial a partir do posto de capitão. Um coordenador, um gestor, um comandante de uma companhia. A companhia hoje de bombeiro militar, ela é formada por 3 pelotões de bombeiros militar ou mais. Cada pelotão geralmente tem ali um efetivo de 20 homens ou mulheres, né, bombeiros ou bombeiras, de 20 a 25 homens e mulheres. Então, tudo isso foi somando e eu fui entendendo o que era a profissão do bombeiro militar no Rio Grande do Sul e até mesmo os postos e as responsabilidades. Então, eu iniciei na corporação como soldado temporário, estudei para o concurso de oficial, fui passando nas provas, né, provas objetivas, provas discursivas, provas psicológicas, psicotécnicas, provas de saúde, provas orais, né? Existe toda uma complexidade do concurso público do oficial, justamente por ser alguém que vai falar em público, vai ter que ter um diálogo até mesmo com a sociedade. É isso que a gente faz hoje, né? Quando a gente está em frente à mídia aí para tanto na questão de gerenciamento de uma operação de combate a incêndio, por exemplo, de grandes repercussões, nós estamos também sempre passando e sendo porta-voz da instituição enquanto oficiais, né, da corporação. Então, em 2018 eu entrei, eu teria que ficar, digamos assim, por 4 anos e depois garantir mais 4 anos como soldado temporário. E foi então que eu fui passando no concurso e fui chamado exatamente quando findou os meus 4 anos. Eu entrei na corporação no dia 4 de julho de 2018 e falava para mim, falava para Deus, falava com a minha fé todos os dias para mim mesmo, né, que aconteceria o tempo de 4 anos como agente temporário, como bombeiro temporário, e eu passaria no concurso. Eu entrei no dia 4 de julho de 2018, no dia 4 de julho de 2022 eu fui chamado para assumir, né, e iniciar o meu curso de formação como um oficial do Corpo de Bombeiros Militar. Então, hoje, sim, sou um oficial, digamos assim, novo. Eu assumi o comando de uma companhia de bombeiro militar, e uma companhia, ela é formada, como eu já falei, por pelotões, em 2023, e fui comandante da região de Gramado, de Canela, de Taquara por 2 anos, e recentemente que eu fui transferido para assumir o comando da Companhia de Caxias do Sul, e hoje eu sou responsável pelos territórios, né, os municípios de Caxias do Sul, de Flores da Cunha,
de São Marcos, de Vacaria, sem falar em toda a área territorial que esses municípios e esses pelotões eles atendem, né? Então, hoje estamos nesse cenário, nessa seara, enquanto um comandante de uma companhia sendo um capitão bombeiro militar. Maravilha. Olha, uma aula aqui de mais ou menos umas 3 horas para a gente compreender toda a dinâmica de um bombeiro militar, né? Porém, eu preciso iniciar esse nosso bate-papo aqui, porque hoje eu não quero falar apenas de um incêndio, mas eu quero falar também o que que resta, o que que aparece depois de um evento como esse, né? Então, porque o senhor já deve ter vivenciado muitas situações como essa de incêndios, salvamentos, tudo mais, e cada uma delas deve ter uma particularidade, algo que marca tal. E só que nós vamos tratar desse assunto nessa catedral, né? Esse é o nosso grande papo de hoje aqui e é o que motivou um vídeo do senhor na minha rede social a alcançar quase 100 mil visualizações aí em menos de 3 dias, né? Então esse vai ser um pouco o nosso bate-papo aqui também, né? Me fala um pouquinho assim, como que o senhor ficou sabendo do chamado? Você estava na companhia, estava em algum lugar, estava em outro lugar? Como é que foi esse chamado? Certo. Então, esse chamado ele aconteceu na segunda-feira, né, por volta das 12 horas e 40 minutos. É o momento em que nós recebemos, enquanto Corpo de Bombeiros Militar, né, ramal de comunicação, alguém ligou para o 193 nesse momento. E nesse momento, então, meio-dia e 40, eu estava me aproximando do quartel e já quando a gente recebeu um chamado desses, a gente já vê que vai ser uma ocorrência de grande repercussão, né? E de não só pela repercussão midiática que existe, mas pela Sim. repercussão de ser uma ocorrência de grande proporção, né? De média para grande proporção, em virtude de toda a carga material que aquela edificação possui, né? E aí a gente tem, né, por parte do Corpo de Bombeiros, as diferenciações entre edificações de baixo, de médio e de alto risco. Então, as igrejas, elas são edificações aí que, em virtude de uma carga material elevada, a gente pode ter de médio a grande risco, né? Então, de pronto, a gente já ligou aquele alerta em pensar, olha, apenas a guarnição de bombeiro militar de Flores da Cunha pode ser que não consiga responder com a capacidade ordinária daquela guarnição. Então, o nosso batalhão de bombeiro militar, que hoje ele está na sede, a sua sede é em Caxias do Sul, ele abrange diversos pelotões, né? Como eu disse, Caxias do Sul é um grupamento, Flores da Cunha é outro, Farroupilha é outro, São Marcos é outro. Então, o município mais próximo, digamos assim, de Flores da Cunha é Caxias do Sul. E Caxias do Sul hoje tem um aparato recursal, tanto em efetivo de bombeiro, em caminhões, mais caminhões, outros tipos de caminhões, geralmente os municípios destacados possuem 2 caminhões, que a gente chama de autobomba tanque, que eles têm a finalidade de combate a incêndio, né? Já no nosso batalhão, a gente possui uma autoescada mecânica, que é um caminhão que a gente consegue realizar um combate a incêndio de forma elevada, que é o que aconteceu até mesmo uma das nossas técnicas de combate a incêndio, utilizando essa elevação da autoescada com um canhão monitor ou até mesmo um esguicho, a gente consegue fazer um combate a incêndio com uma outra visão. E também outros recursos, né, como um autotanque, que hoje é um caminhão que possui, por exemplo, 14 mil litros de água, e ele serve para uma função de termos sempre água. A missão principal do bombeiro no combate a incêndio é que nunca falte água, né? E que a gente consiga, com as nossas técnicas de combate a incêndio, operações ofensivas, operações mais defensivas, muitas vezes de acordo com o risco que se tem, e a igreja ela era um risco iminente, tanto é que houve queda de telhado, queda de material de zinco, e muitas vezes muitas vezes não, o zinco ele é um material pesado, ele é um material cortante, ele pode, além de danificar, ele pode lesionar os bombeiros que estariam naquela zona, né, que a gente chama de uma zona quente. Então, em virtude de toda essa complexidade, a gente alertou, né, os nossos bombeiros e acionou eles
para que os bombeiros de Caxias do Sul, e aí a minha função enquanto um comandante de Caxias do Sul e de Flores da Cunha é ir junto com o efetivo, né, e posteriormente fazer os gerenciamentos operacionais que são devidos. Casualmente, na cena já existia um coronel, que é um coronel comandante hoje do nosso Comando Regional de Bombeiro, Coronel Maurício, uma figura aí de grande inspiração nossa, que estava já na cena fazendo esse gerenciamento inicial, em virtude também de ver, né, a importância da ocorrência e a importância ali que ela, a partir de então, ela começaria a reproduzir os seus efeitos. Então, para resumir, né, na cena ali a gente teve mais de 20 bombeiros militares apenas na função, né, de combatentes, operadores, justamente para que a gente conseguisse, né, realizar a extinção completa das chamas na igreja. Entendi. É, quando você chegou à igreja, o impacto foi muito forte? A igreja já estava muito queimada, muito destruída? Como é que ela estava já? Quando eu cheguei, a igreja ela já havia cedido, né, o seu teto, e isso fez com que toda aquela caloria, a fumaça que estava dentro da igreja, porque na área do combate a incêndio, nós temos diversos fatores que influenciam num ambiente com calor, num ambiente quente, né? E a fumaça, que é o produto, né, da combustão incompleta, aqui eu vou falar um pouquinho, porque eu sou um instrutor de combate a incêndio dos nossos bombeiros, né? Tanto bombeiros jovens quanto bombeiros mais experientes, quando a gente fala em coordenação tática. Mas a fumaça, ela é quente, ela é móvel e ela é inflamável. Então, grande parte dela é o que muitas vezes danifica até mesmo o ambiente interno e deixa ele de forma incompatível com a vida humana, né? É isso que acontece num ambiente que a gente tem uma saturação completa de fumaça. Ela está sendo alimentada porque grande parte desses materiais estão em degradação térmica e de material, estão em sistema de pirólise, né? Está havendo uma degradação térmica daquele material, e aí está emitindo o carbono, e o carbono está se ligando com o oxigênio e está se tornando e criando o monóxido de carbono, que é a fuligem, que é a fumaça, que é esse material inflamável que fica naquele ambiente. Então, no momento em que também o telhado cede, toda essa carga ela vai para baixo e ela começa a ter uma transmissão de calor por condução, por convecção, por irradiação, e isso faz com que todo aquele ambiente das cadeiras, as mesas, né, todo um ambiente que possui uma carga material, seja ela de madeira, seja ela de metal, enfim, ele está sendo consumido pelas chamas. E cada vez mais que a gente tem o consumo, ele é acumulativo, né? Então, isso faz com que esse incêndio, essa carga material, ela danifique bastante o que está lá dentro. Quando nós nos deparamos, quando eu cheguei na cena, os nossos bombeiros já haviam acessado a parte interna. Estávamos aí fazendo um resfriamento com as nossas linhas de mangueira, realizando um combate interno, um combate direto às chamas, né, às pequenas chamas que remanesciam, e ali iniciou-se uma nova fase, né, uma fase em que a gente tem que retirar grande parte do material, e as folhas de zinco do telhado, elas eram materiais quentes, né, era aquilo que também fazia com que aquele ambiente ficasse quente. Então, a retirada desse material faz com que eu tenha uma retirada de um objeto quente e eu consigo fazer esse resfriamento, digamos assim, natural do ambiente. Sem falar que, ao próprio momento em que o telhado cede, eu crio uma abertura de forma vertical, ou seja, essa fumaça também consegue ser liberada, e quando a fumaça sai, sistematicamente eu tiro o quê? Eu tiro o calor, eu tiro a opacidade do ambiente, e eu consigo ver as minhas guarnições. Isso também não deixa de ser uma técnica de combate a incêndio de ventilação tática natural de forma vertical. Então, é um cenário bem complexo, um cenário com bastante periculosidade, né? E os nossos bombeiros, mesmo assim, né, mesmo diante de toda essa dificuldade, essa adversidade, por meio de técnica, por meio de ações profissionais, conseguem estar dentro de um ambiente desses. Perfeito, né? Enquanto o senhor falava, eu ficava imaginando
a cena, né? E as pessoas ao redor, porque a matriz geralmente fica no meio da cidade, ou numa parte importante dela, com pessoas que participam daquela igreja frequentemente, missa de domingo, né? Os padres por perto, os ministros da Eucaristia e tal. E na conversa que nós tivemos no meio da semana, você comentou comigo que em um determinado momento, quando o senhor caminhava ali pelo espaço e tal, uma ministra da Eucaristia fez um alerta para o senhor, né? Que alerta foi esse? O que ela falou para o senhor? Perfeito. Então, quando a gente estava em um ambiente que não tinha sido consumido, né, pelas chamas, a gente tinha algumas pessoas, né, em volta, e nesse momento uma senhora, né, ela me chamou a atenção e se identificou, né, falou que fazia parte do grupo da paróquia, era uma ministra da Eucaristia, e me sinalizou, né, que no altar, no espaço da, do sacramento ali, agora até me fugiu o termo, né, Do do altar ali, sacrário, isso, sacrário. existiriam, né, as hóstias consagradas e a batena. E ali, naquele momento, né, tentando identificar um pouquinho o ambiente, pedindo para ela uma informação sobre o exato local, né, de onde poderiam estar, né, ela me sinalizou, né, não, é no altar, bem no centro, né, existe uma portinha ali, um acesso que a gente precisa ver se existe ali, existem as hóstias consagradas, se elas estão ali, se elas conseguiram estar conservadas, né? E nesse pequeno momento, né, existe não digo um dilema, mas tecnicamente falando, né, no incêndio, existe toda uma preservação do local, mas também existe o que nós chamamos de salvaguarda de patrimônio, ou seja, os bens, os patrimônios, e aqui não apenas, depois a gente pode até conversar sobre isso, né, não é o patrimônio físico, né, mas sim um patrimônio intangível, né, um patrimônio imensurável, eles devem ser salvaguardados. É o que a gente chama de salvatagem. Então, sim, ao mesmo tempo que eu preciso preservar uma cena de incêndio, eu também preciso fazer uma salvaguarda de patrimônio. E no momento em que ela me alertou, né, da importância que aquele salvamento, que aquela salvatagem teria, né, e seria carregada, eu identifiquei ali que era preciso fazer aquela intervenção. Então, me aproximei do altar, né, e naquele momento eu percebi que o altar estava danificado pelas chamas, pela caloria, né, dava para ver com umas marcas. Porém, o acesso também estava com algumas marcas ali de combustão, né, de chamas, de calor, estava trancado, e eu precisei, inclusive, até arrombar o acesso ali por meio de uma entradinha forçada, e naquele momento eu consegui ver as hóstias consagradas, né? E também a própria batena. Então, naquele momento ali, a gente fez a retirada delas, né? Eu fiz a retirada delas e consegui dar em mãos aí da senhora Adriana, que posteriormente aí agradeceu, né, pelo momento. Depois eu conversando com a minha esposa, né, que minha esposa ela é religiosa, cristã, e ela me comentando, né, tu fizeste algo que apenas um padre tem acesso, né, e ali naquele momento começamos a entrar nessas reflexões, né, um bombeiro precisou fazer isso, né, então o bombeiro serviu de instrumento, e poderia ter sido qualquer um, mas é um bombeiro, né, é a profissão do bombeiro militar, é fazer isso, tanto salvar vidas quanto salvar aquilo que dá sentido à vida. Com certeza. Nossa, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, pelo calor, pelo incêndio que essa igreja, ela é uma igreja centenária, ela tem mais de 110 anos, né? É, esse sacrário com essas hóstias normalmente teriam sido consumidas ou é natural elas estarem intactas?
pelo tempo que esse fogo foi apagado e tal. Tem alguma coisa assim que você poderia falar para a gente sobre isso? Assim, Max, o que a gente pode falar, né? Na parte do combate a incêndio, na parte do fogo, né? O fogo, ele é um elemento da natureza, né? Eu preciso, para ter fogo, para ter combustão, vamos para uma aulinha de combate a incêndio, né, que eu gosto, para ter combustão, eu preciso ter combustível, comburente, que é um oxigênio, e calor, né? Tendo isso, eu tenho fogo, eu tenho chamas, eu tenho transmissão, eu tenho calor e eu tenho transmissão deste, por condução, por convecção, através de fluidos, através de fumaça, por irradiação, através de ondas magnéticas que emitem calor e emitem taxa de liberação de calor para diversos sentidos, né? Então, o que eu tento explicar com isso? Naquele momento, né, naquele incêndio, existia uma taxa de liberação de calor muito forte. Não conseguimos especificar exatamente, só por meio realmente de uma perícia técnica, para ver, por exemplo, se uma peça de zinco, se ela fundiu. Se ela fundiu, quer dizer que a temperatura chegou a um certo ponto que alterou o estado físico da matéria daquele metal. E isso a gente já está falando aí de 500 graus para cima. Ou seja, eu consigo ter incêndios de temperaturas altíssimas e de taxas e fluxos de calor alto, e isso naturalmente faz com que o material que está em volta ele vai entrar em sistema também de pirólise, que a gente chama, né? Aquele incêndio, na fase em que a gente consegue ver ali as imagens, né, com as chamas, as labaredas acontecendo já na parte superior, aquele momento, né, a fase daquele incêndio, ele já está indo de uma fase de desenvolvimento crescente para um desenvolvimento completo. E aqui a gente tem um fenômeno extremo do fogo que a gente chama de flashover, que é uma generalização do incêndio. Basicamente, todos os bens e os objetos estariam pirolizando naquele momento. Então, as mesas, as cadeiras, né, os materiais de madeira, o altar, aí a gente começa a ver, claro, né, cada material ele vai possuir a sua resistência à Uhum. caloria, à abrasão. A alvenaria é diferente da madeira, o metal é diferente dos outros materiais combustíveis. Tudo é material combustível, mas, digamos assim, as hóstias, né, consagradas, as âmbulas, né, elas estavam dentro de um local que, a princípio, estava preservado. E a porta de entrada desse local estava chamuscada, né? Estava consumida, ou seja, houve caloria incidindo naquele espaço. Então, é um pouco complexo, mas é algo que na nossa técnica realmente não faz muito sentido, porque em tese era para ter entrado, né, era para ter tido emissão de calor, inclusive naquele espaço. Que coisa, né? Me fala uma coisa, tem uma cena que hoje com a inteligência artificial a gente não sabe mais o que é verdade, o que não é de verdade, né? Mas aparece uma cena em vários vídeos, o bombeiro ajoelhando na frente desse sacrário e depois vindo com as hóstias. O capitão Sanhudo fez isso mesmo, depois de retirar, depois de abrir, ou isso foi inteligência artificial? Então, pessoal, eu acredito, isso foi algo que me chamou muita atenção também, né? É, não sei se isso é algo bom ou se isso é algo ruim, né? Até comentando com a minha esposa sobre isso, né? Porque eu falei para ela assim, amor, eu não fiz reverência. Naquele momento, eu estava pensando no meu efetivo, eu estava pensando no incêndio, eu estava pensando nas pessoas que estavam fora do incêndio, eu estava pensando no revezamento das equipes, eu estava pensando no suprimento de água que a gente precisa ter, eu estava pensando no monitoramento, eu estava pensando em equipes externas adentrando, eu estava pensando em diversas coisas
e eu estava pensando na salvaguarda de materiais, na salvaguarda de bens, na salvaguarda de objetos. Eu estava pensando nas pessoas que tinham me pedido, que estavam numa cena um pouquinho com risco, né? Então eu tinha muitas coisas na minha cabeça e eu não reverenciei. E ela falou, inclusive, tu vai pedir perdão por causa disso, né? Brincando, né? E com certeza eu vou pedir isso, mas realmente eu não ajoelhei, eu não fiz a reverência. E isso também acredito, né, aí fica uma reflexão, né, sobre os nossos atos e talvez isso é algo que eu comecei a refletir, né, por que aquela pessoa, por que eu, por que não outro, né, e talvez essa ingenuidade de não saber os procedimentos e eu como um militar que sou, eu sei os procedimentos que a gente tem que adotar, procedimentos padrões de uma operação, ações, atos, né, forma, norma, regras, e eu sei que existe todo um procedimento, né, da questão e da parte religiosa, até de acessar um altar, de toda a condução, né, de uma missa, enfim. E realmente, né, então é um lado humano, desconhecido, ingênuo, que fez uma ação e aconteceu e acabou repercutindo positivamente, né? Então, acho que continuamos sendo seres humanos, né? É o que eu digo para muitos dos nossos bombeiros, né? Dominem, a gente tem que dominar todas as técnicas, nós temos que aplicar todas as técnicas, mas quando a gente toca numa alma humana, a gente só tem que ser uma alma humana, né? Essa é a nossa ideia. Maravilha, maravilha. Deixa eu tirar um pouco o peso dessa questão, porque é o seguinte, em muitos casos, o desconhecimento de uma regra litúrgica não inviabiliza uma ação. Então, o gesto de ouvir o que uma ministra disse, olha, tem hóstia consagrada, é possível tirar, e o senhor foi lá e tirou, o gesto de ajoelhar pouco importa, né? Se nós voltarmos no nascimento de Cristo, né? Eu não sei se Maria tinha toda a consciência e até a parte física dela mesma permitia com que ela, diante dela, ela se ajoelhasse e reverenciasse o Deus da vida, tá? Então, fala com a esposa para ela ficar tranquila, tá bom? Fala para ela ficar tranquila. Não precisa confessar essa parte aí, tá bom? Pode, pode ficar tranquila que deu tudo certo, porque o gesto feito foi muito bonito. Se houve reverência, se não houve, né? Até porque, assim, nós podemos entrar até numa discussão filosófica, porque é o seguinte, existem tantas pessoas que decoram os gestos litúrgicos, mas e as atitudes éticas, morais no dia a dia? No trabalho, na família, na vivência na própria igreja? Como é que é? Né? Então não adianta eu saber as regras todas, né? E só saber regra. E só saber regra. Então, fica tranquilo que não tem pecado nenhum nessa parte aqui não, tá? Vai tranquilo, tá bom? Me fala uma coisa. Ah, sendo bombeiro, e nós conversamos alguns dias atrás sobre isso, situações que o senhor comentou sobre a morte de uma criança, que você já teve que passar por isso e tal, né? A fé influencia a carreira, a vida de um bom bombeiro? É uma excelente pergunta, Max, e ao mesmo tempo já é uma resposta, né? Porque a vida e a profissão bombeiro militar, ela é uma profissão muito pesada, né? Física, mental e espiritualmente, né? Porque nós estamos lidando com a vida, mas também lidamos com a morte, né? Então, eu cito esse exemplo, né? Uma operação que foi comandada sob sob a minha ótica, de uma criança que caiu de um cânion no ano passado e nós fizemos o resgate, né, dela e como missão precípua, né, após identificar que não havia vida mais, nossa missão continua. A nossa missão é resgatar aquele ente, aquele familiar, e devolvê-lo para a sua família, para que a família ela viva o processo de luto, né? Viva o processo da despedida. E isso é muito forte,
para nós, enquanto bombeiros, enquanto profissionais que lidam com estresse, que lidam com pressão, que vão ter cenas marcantes para o resto de suas vidas, e muitas vezes vão precisar, né, e ter essa marca carregada, né, e temos que achar uma forma de, num momento de pressão, agir, né, e a gente acha isso com hoje conhecimento, com treinamento, com capacitação, mas eu digo que a fé, ou até mesmo, né, as crenças, elas são fundamentais para que a gente consiga vencer um obstáculo e até mesmo nos guiar para o caminho que nós acreditamos que está correto. Então, quando o senhor me pergunta, né, se ter fé nos ajuda, eu vejo por exemplos reais de muitos bombeiros que acreditam, que têm a crença, que têm a fé, e que a partir de então serve e servem desta ferramenta de um mecanismo para conseguir avançar obstáculos, para conseguir avançar limites, entendendo muitas vezes que a nossa ação ela é uma ação de interveniência e uma ação instrumental. Né? Um bombeiro, se a gente for parar para analisar, né, qual é a ação de um bombeiro, nós precisamos agir em uma situação de problema. E muitas vezes esse problema ele vai ser o último suspiro ou o último recurso humano de alguém que está clamando pela ajuda, né? Que está clamando por nós. Né? E a gente tem que ter aquele pensamento, né? Nós gostaríamos de ser o bombeiro que nos atendesse. Né? E quando a gente tem isso, né, em mente, e quando a gente tem algo também que nos guia, vamos dizer que o caminho ele não vai se tornar facilitado, né? Mas ele vai se tornar um caminho com a maior clarividência possível. Ele vai ser claro e a gente vai conseguir, né, muitas vezes, tomar aquela decisão assertiva em grande parte dos nossos momentos de um grande desafio aí e de uma situação em que, por vezes, a nossa decisão ela vai tender pela vida ou vai tender pela morte, né? Inclusive nós. Isso mesmo. Eu acho que hoje a fé ela é um diferencial na vida de todo mundo. Eu sou professor, eu trabalho em escola e eu lido com jovens que vêm de uma família de fé e jovens que não têm nenhuma base de fé. E a diferença entre ambos é muito forte, inclusive nas escolhas de vida que eles fazem, né? Então, eu acho que isso que o senhor coloca é super importante, porque existem momentos na nossa vida que algo a mais irá nos sustentar, né? Existem decisões que, assim, você está diante de uma situação em que, puxa vida, o que fazer diante disso? E quando a fé está presente, tem algo a mais que direciona, que te aponta algum caminho, e esse caminho te indica esse lugar, né? Eu tenho aqui uma outra questão aqui para a gente conversar. O bombeiro sente medo? O bombeiro deve sentir medo, né? Porque o medo muitas vezes é o que nos faz ter o limite, né? E ter medo não significa ausência de ação, né? Mas muitas vezes o ter medo ele significa uma ação cautelosa. E embora, né, hoje a gente tenha essa imagem do bombeiro ser o herói, né, um herói sem capas, nós, como bombeiros, internamente, nós não gostamos dessa frase, né, porque muitas vezes o herói dos quadrinhos, né, um herói é algum super-herói com superpoderes, que age muitas vezes pelo impulso e vai dar tudo certo, né? E nós, hoje, enquanto bombeiros, enquanto profissionais, nós temos que agir com a técnica, né? Com a cautela, com o cálculo, né? Fazendo com que aquela situação ela seja uma situação
para ser resolvido. Né? E, com certeza, a gente vai lidar com fobias, né? Mas as nossas fobias, elas são vencidas por meio da informação. Né? Hoje a gente vivencia, por exemplo, né, no treinamento de evacuação de escolas, que é uma atividade que o Corpo de Bombeiros tem como responsabilidade, né, nos municípios. Muitas vezes, quando a gente fala sobre evacuação, as pessoas não sabem o que fazer, por mais que seja algo simples, né? Por quê? Porque muitas vezes o medo faz com que a gente entre naquele estado de luta ou fuga, né? E alguém com medo, porém com conhecimento e ferramental e informacional, vai fazer com que aquela ação ela seja uma ação mais cautelosa. Então, nós temos medo, nós temos anseios. Eu sempre digo para o meu efetivo, né, antes de sermos bombeiros, antes de sermos bombeiros militares, somos seres humanos, né, e temos os nossos anseios, os nossos medos, as nossas fobias, por meio de crença, por meio de cultura, por meio de educação, por meio de como fomos criados, e a gente vai aprender na nossa profissão a agir apesar do medo, não agir né, contra o medo, mas a gente vai agir tendo ele acompanhado de nós. Isso vai fazer com que as nossas ações elas sempre sejam essas ações, uma ação cautelosa, uma ação que a gente precisa sim, muitas vezes agir com uma rápida tomada de decisão, mas essa rápida tomada de decisão ela vai estar carregada de expertise, de experiência e de conhecimento técnico. Legal. Eu tive uma outra pergunta aqui, mas ela já foi sendo respondida, que era como equilibrar, né, esse medo com a necessidade de agir. Então, a parte do treinamento ela é super importante, né? A preparação que vocês fazem, o autocontrole, saber dominar um pouco das emoções também, né? Eu me recordo que quando eu fiz educação física, dos cursos superiores que eu fiz educação física. Aí, você sabe, né? Primeiro ano de educação física, o corpo tá lá em cima, tava nadando bem e tal, tudo mais. Eu fui para umas férias no Rio de Janeiro. E aí eu nadei da praia até uma pequena ilha, assim. Não dava muita coisa, assim, dava uns 800 metros. Primeiro dia a maré estava super baixa. Eu fui e voltei tranquilo. Segundo dia eu fui e ainda dei uma voltinha pela ilha lá. Quando eu fui voltar, a maré subiu muito rápido e eu não conseguia voltar. E eu comecei a nadar e eu não conseguia voltar. Eu só via a praia ficando cada vez mais longe. Teve uma hora que eu entreguei. Falei, já era, agora acabou, né? Já começou a vir cãibra, vi umas gaivotas passando em cima. Falei, agora já fui, né? E quando eu já estava há bastante tempo, já quase meia hora, 40 minutos, eu senti uma mão tocando meu ombro, né? E aí bateu uma certa dúvida, ou era Deus, ou era algum um salva-vida chegando por ali por perto, né? E ele perguntou, a primeira coisa que ele falou, você tá bem? Porque se você não tiver, eu vou te ajudar mais ainda. Isso para mim foi uma coisa assim muito interessante, sabe? Então assim, me deu calma, falou assim, ó, consegue bater perna? Eu falei, consigo. Então bate perna que eu vou te ajudar, a gente vai voltar para a praia, né? Não perguntou por que eu estava lá, por que eu fui, não deu bronca nem nada. Minha mãe, minha tia, sim, depois falaram, né? Mas ele não. Então, assim, às vezes esse equilíbrio no jeito de agir, saber que o que a situação demanda é super importante também. Né? Isso é um pouco do equilíbrio que o ser humano precisa também, né? A gente está quase caminhando para o nosso final aqui, não quero tomar muito seu tempo também. Deixa eu te perguntar mais algumas coisinhas aqui para a gente terminar, tá bom? Já tinha vivido alguma semana com tanta repercussão como foi essa agora, ou foi mais uma semana normal na sua vida? Casualmente, com certeza, né, uma ocorrência dessas, ela é uma ocorrência de precedente histórico, né, uma repercussão global, uma repercussão aí que no dia posterior, né, eu tive contato com o pessoal da imprensa, da mídia, né, e temos uma boa relação porque novamente, enquanto um porta-voz institucional, nós temos que prestar a informação pública à comunidade, né, às pessoas. E casualmente um conhecido
havia me comentado, né, sobre os registros estarem já no portal de mídia do Vaticano. Então, rapidamente eu vi que deu um grande boom, digamos assim, né, uma grande repercussão. Numa comparação um pouquinho com outras ocorrências já vivenciadas, eu já atuei na operação de uma queda de aeronave em Gramado, que também foi uma operação bem complexa, com uma grande repercussão. E também no ano passado, né, o caso da menina que havia caído do canyon, porque recentemente havia ocorrido o cenário da menina que havia falecido também, né, nas montanhas, acho que da Tailândia, né. Então houve uma comparação, digamos assim, nacional e até mesmo mundial sobre as atuações das forças de resposta, né. Então esses são os casos aí que eu estive enfrentando, né, em conjunto com o efetivo, com a tropa, com os nossos bombeiros, com os nossos bombeiros militares, que estão no front, né, que estão tirando os seus plantões dia e noite. Então, algumas ocorrências já deu para vislumbrar esse impacto, né, mas realmente a nossa ocorrência da Catedral de Flores da Cunha, em virtude, né, novamente, da salvaguarda de um patrimônio intangível, né, a gente sempre fala, né, que uma edificação, para muitos, pode não ter um valor, né. Para nós, um incêndio numa residência é um incêndio na casa de alguém com memórias, né, com lembranças, e isso aplica-se aqui também, né? Foi um incêndio em um lugar, primeiro, sagrado, de grande simbologia, de grande significado para muita gente, né? Histórias de batizados, de casamentos, de ações, né, sagradas. Então, a gente percebe, né, a importância e o movimento que foi gerado, porque chocou literalmente, né, o mundo e todas as pessoas que acreditam, né? Então, realmente foi uma ocorrência aí sem precedentes. Entendi, imagino. Muitas mensagens chegaram, muita gente falando, né? E como que a sua família reagiu a tudo isso? Seus pais, o que eles falaram sobre isso? Conta um pouquinho pra gente sobre isso daí. Bom, o meu pai, ele tem um protetor de tela no computador meu, né? Da retirada das nossas consagradas, né? Então, eu fico muito feliz, né, por ter me tornado alguém que hoje, por exemplo, um pai possa se sentir orgulhoso, uma mãe possa se sentir orgulhosa, uma esposa possa ter orgulho, uma família que a partir dessas ações, né? Então, os grupos de família, as notícias acontecendo e o pessoal muito feliz assim com as ações, com os atos, né? Atos compatíveis, como a gente conversou no início, né? Compatíveis com a virtude, compatíveis com símbolos, né? De humildade. Uma ação que eu digo que poderia não ter sido executada por mim, poderia ter sido executada por um colega bombeiro que estava na mesma cena. Então, foi uma ação de uma pessoa que poderia ter sido qualquer outra, qualquer um bombeiro, né? E eu tenho certeza ali que a ação ela não seria diferente. Entendi, entendi. Muitos comentários aqui na live, muita gente batendo palmas aqui pela sua ação, por tudo isso, né? Mas eu gostaria de deixar claro assim, sabe? Nada nesse mundo, vou chamar de Pedro, nada nesse mundo, Pedro, acontece por acaso. Não existem coincidências nesse mundo, né? Desde a escolha da sua profissão, que às vezes é a sua grande vocação, o seu grande chamado para esse mundo, você estar disponível naquele momento para atender a esse chamado, cuidar dessa companhia, dessas pessoas que estão aí sob a sua tutela. Nada nesse mundo é uma coincidência, muito menos o fato de se aproximar do sacrário e poder retirar Jesus
Eucaristia do Sacrário, né? A pergunta que eu fiz para você naquele momento, se as hostes já deveriam estar em combustão pelo calor, ela surgiu durante o nosso bate-papo aqui, não tinha pensado nela antes aqui, tá? Porque tem o pessoal aqui comentando, muito orgulho e tal, e isso é importante mesmo, cara. Eu acho que você precisa, não agora, mas daqui a um tempo, internalizar tudo isso e perceber, puxa vida, por que que Deus me utilizou para esse momento aqui? O que que ele quis dizer com isso? Porque quando Maria, por exemplo, ela tinha 13 anos de idade, quando o anjo fala para ela que ela seria mãe de Jesus. Tá? E ela não entendia nada e ela disse sim. Ela simplesmente foi. Simplesmente foi. O capitão Sanhudo simplesmente foi atender a um pedido de uma ministra. Olha, vai lá, me ajuda e pega para mim que não pode ficar ali, né? E Maria foi compreender quem era Jesus apenas lá na cruz. Aí que ela compreendeu quem era Jesus. Então, todo esse ato que você fez realmente mexeu com a fé de muita gente, sabe? Ver um bombeiro se aproximando, tratando com tamanho carinho, né? E muita gente perguntava, né? Até alguém me perguntou assim: pergunta para ele para onde que ele levou isso, né? Não sei se era católico, se não era, não, mas para onde que ele levou isso? Né? Então você deixou com a ministra, com certeza, né? Mas assim, o seu gesto, Pedro, mexeu com a fé de muita gente, tá? Mas e a sua fé desses dias para cá? Sofreu alguma coisa? O Pedro tem rezado um pouco mais, um pouco menos, tem dormido mais tranquilo? Como é que tá a sua vida aí nesses últimos dias aí em relação à fé? Claro, perfeito. Eu sou de uma família cristã, católica, né? Fui batizado, fiz catequese. Admito que até últimos momentos, na verdade, até conhecer a minha esposa, eu não ia em missa, não ia na igreja. Sempre acreditei que a fé, né, apesar de acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, eu acredito que a minha fé ela está na natureza, né? Está no espaço aberto. Eu agradeço, eu rezo, eu tenho fé. Eu sempre digo, né? A fé da minha forma. E quando eu conheci a minha esposa, foi algo que eu comecei a ver os sinais, né? Os sinais dessa aproximação. É uma pessoa muito religiosa, com uma família muito religiosa, inclusive que me fez esse terço que eu tenho hoje, eu carrego comigo em todas as minhas ocorrências. Ela Que fez lindo. para mim, é o nome aqui, Capitão Sanhudo, né? Então eu carrego isso aqui comigo em todas as minhas ocorrências. A minha crença, a minha fé, ela tem mudado, ela tem se direcionado, sim, para aproximar-se de Deus, né? E hoje eu vejo que os sinais estão aí, né? E que nada é por acaso. É isso mesmo, nada é por acaso, né? E como nada é por acaso, e a gente está no finalzinho aqui agora, com certeza algum jovem, em algum momento, vai acessar essa nossa live, vai assistir, ou pelo Instagram, pelo YouTube, né? Pode estar um pouco perdido aí, o que eu escolho para a vida, o que fazer e tudo mais. Em algum momento também deve ter ficado um pouco confuso na vida dele também, né? O que fazer, né? Você teria algum recado para essa juventude de hoje que por vezes parece um pouquinho perdida? O que você falaria para eles hoje? Com certeza, com certeza. Para a juventude, eu falaria algo que eu recebi como uma orientação quando eu era jovem, e na verdade um ensinamento de ter um pai, né? Continuar estudando, estude para aquilo que você almeja, fixe naquele objetivo que você quer para sua vida. O caminho ele está trilhado, né? Ele está preparado, está assentado, mas nós precisamos caminhar. E o caminhar ele não vem apenas de uma forma material, não é apenas usando os nossos pés. A gente precisa de uma bússola.
E essa bússola ela vai nos guiar no caminho. Então, independente da nossa ocupação, independente da profissão que a gente escolher, eu acredito que a fé, né, o alimentar da espiritualidade, ele é essa bússola que vai servir de guia para aquela trilha que já está posta, mas que nós precisamos caminhar com essa luz. Então, eu deixo aqui essa dica, né, de um bombeiro para a nossa juventude, né, independente da sua função, a gente precisa desse sentido para caminhar, a gente precisa dessa busca, e a espiritualidade ela é isso, né, sem deixar de estudar e sem deixar de acreditar aí que tudo, simplesmente tudo é possível, basta com que a gente mentalize, internalize isso e peça, né, mentalmente e acredite. Perfeito, Pedro, perfeito. Se eu tivesse aí perto de você aí, te daria um abraço, agradeceria por tudo que você disse nessa live. É, foram, foi uma oportunidade que eu tive, sabe, de poder aprender, de poder vivenciar algo importante. Então, assim, não foi apenas um vídeo que eu postei para a internet, mas eu vi uma pessoa, né, uma pessoa de fé, que tem uma busca, que tem uma família que tem um suporte legal, algo bacana, né? E eu acho que a gente podia, sei lá, finalizar esse momento aqui com um trechinho bíblico que eu separei, que eu gosto muito, que são as bem-aventuranças, que está em Mateus capítulo 5, e ele fala o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Capitão, obrigado por essa noite, obrigado por esse bate-papo. No mês de julho, eu vou estar aí na região de Florianópolis, tá? Eu vou descer de carro. Conforme for, se eu tiver um tempinho, eu acabo te dando uma ligada e eu passo para ti para a gente se abraçar e tomar um café juntos por aí, tá bom? Mas foi uma grande honra, muito obrigado por abrilhantar um pouco a Escola Católica da Fé, tá? Tenho certeza que o senhor ganhou um irmão aqui em São Paulo que vai rezar por você, pela sua profissão, pela sua família, tenho certeza disso e muito obrigado, tá? Certo. Muito obrigado, Max. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por essa receptividade. De novo, né, nada é por acaso. Essa interligação nossa é de um grande amigo meu também, né? Que na região de Gramado aí foi um grande suporte para mim, tanto em questão pessoal quanto em questão profissional. E que bom que aconteceu essa interligação. E espero essa sua visita aí para a gente poder tomar esse café e conversar um pouquinho mais. Maravilha. Pessoal, obrigado por todos vocês que estão na live, vocês que compartilharam, que entraram, saíram, que ficaram até o final, que comentaram, né? A esposa do capitão aqui mandou várias mensagens aqui, foi muito bacana, tá bom? Obrigado por todos vocês. Nos encontramos na próxima semana com uma outra live com o Murilo, onde nós vamos falar sobre a inteligência artificial e a fé. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho disso na semana que vem. Obrigado por tudo. Capitão, boas férias. Vai com Deus. Tá bom? Obrigado por tudo. Até mais. Boa noite, hein? Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.